A paz do Senhor, pessoal. Eu sou o Matheus Lourenço e esse é o UmaCast número 3. Esse é um projeto da Umadem, União das Mocidades da Assembleia de Deus em Mauá. E depois de um tempinho aí de pausa, nós estamos de volta com as gravações do nosso podcast. E quem está aqui com a gente hoje, né, são os nossos líderes, Felipe. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Renata. Oi, galera. E Angélica. Oi, gente. E também contamos hoje com a presença, uma convidada especial, nossa irmã Joyce Campos Porfírio. Paz do Senhor, pessoal. A Joyce é psicóloga, formada desde 2012 e hoje ela atende em consultório e também na área de saúde pública mental da cidade de Mauá. Além disso, ela mantém um Instagram com várias dicas e informações sobre saúde mental. Então sigam lá. Qual que é o arroba aí, Joyce? É o @psico.joycecampos com Y. Ok, então fica aí o merchan já da Joyce. Ela é a nossa convidada hoje para a gente falar justamente sobre um assunto que é extremamente importante e urgente: ansiedade e depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E esse é um dos problemas mais recorrentes que a gente tem hoje na nossa sociedade. E por isso a importância da gente falar sobre isso, né? Embora seja um assunto tão recorrente, da gente sempre tá vendo ele em pauta, pouco se fala de fato sobre isso. E principalmente dentro da igreja. Além de ser uma questão social, esse é um problema de saúde. E aí, para a gente começar a entender isso, nós vamos ouvir a Joyce. Hoje, para entendermos, é a nossa especialista. Então, Joyce, a gente queria que você falasse um pouco sobre o que é a saúde mental. A saúde mental, ela não é só a ausência da doença mental. Ela é o quê? É a qualidade de vida, é você ter o equilíbrio emocional, é a inteligência emocional, né? Tudo no equilíbrio, num ponto certo. Até eu dou um exemplo. Você está trabalhando, tem aquela pressão, o seu chefe, para você se controlar, não falar o que não deve. Então, você utiliza da inteligência emocional, do equilíbrio emocional. E como isso é necessário, né, nos nossos dias. A gente vive tanto um turbilhão de situações e talvez o grande X da questão seja o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. E é interessante isso que você falou, né? A inteligência emocional é uma expressão que a gente ultimamente ouve bastante, né? E às vezes as pessoas, não sei se todo mundo sabe do que se trata ou do quão importante é de manter esse equilíbrio que você disse, né? E até no dia a dia, né? Com o seu amigo, com o seu cônjuge. Você não pode perder a linha, né? Como eu estou falando para jovens, vou usar umas expressões mais casuais. Perder a linha, né? Porque eu falo surtar. É você evitar discussões. Sim, entendi. Não? É interessante como isso vem evoluindo, né? Essa questão dessa saúde mental, esse controle emocional, que você começou a tomar uma proporção muito maior agora, né? Onde se fala muito mais disso e a gente vê as consequências dessa falta de controle. Comparando a nossa geração com a geração que está vindo, é uma geração que ela já nasce mais ou menos descontrolada, ela já vem descompassada do ventre, né? É que nessa geração tem muito mais informações do que na nossa, né? Então, a gente recebe, né? Os jovens de hoje em dia recebem muita informação a todo tempo. Numa telinha na mão, um celular. Sim, Antigamente eu tinha que ligar a TV para ter uma informação, pegar um jornal. Hoje está o tempo todo, toda hora. E aí vai causar esses transtornos que eu vim falar hoje, ansiedade e depressão. A informação ela é muito mais rápida, né? Sim. E a gente sempre comenta, né, que hoje em dia a gente vê muito jovem, adolescente com crise de ansiedade, depressivo, que na minha época de adolescência não se ouvia falar. Na escola, era raro ouvir falar que fulano tentou se matar ou estava com ansiedade, né? Então, hoje em dia, é algo que está extremamente no nível bem acima. Será que é por causa houve um aumento de pressão, você acha? Sabe, assim, será que o nosso dia a dia requer muito mais das pessoas e isso leva também a um quadro de ansiedade? Pode ser, porque assim, toda a
Quando a gente começa, né, eu como psicóloga, eu começo a tratar um paciente, é uma investigação. Então, eu vou Sim. ver o que ele me trouxe. Eu tô sentindo isso, isso. Mas por que será? Então, eu vou conversando, vou entendendo de onde é. Será que é na família que começou? Uma adolescente, né? Será que foi lá na família, a educação? É pais separados? Porque hoje em dia tem mais índice de divórcio. Será que é na escola, sofreu bullying? Uhum. Um adulto, será que é no emprego, está desconfortável? Escolheu a profissão errada? Então, é uma investigação. O que causa que cada indivíduo é diferente um do outro. Então, eu não posso falar, é isso. Mas sempre vai ter um motivo causador, Joy? Pode ser que sim. Um estresse pós-traumático, mas pode ser que não. Simplesmente acordei numa tristeza profunda, sem vontade de viver. Entendi. E aí eu queria perguntar para vocês, o que é saúde? O que vocês entendem como saúde? É a ausência de doença. É você estar bem. Saúde é isso, né? É o bem-estar. Isso, muito Aê! bem. A saúde não é só um bem-estar, a ausência de doença, né? É um completo bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde, a gente não é só, não tô doente, não tô no hospital hoje, eu tô com a saúde em dia. Não, mas é somente hoje, como que tá no final de um dia de trabalho? Como que tá a sua relação com as pessoas? Isso tudo é saúde. Entendi. Isso é muito interessante porque eu falei ausência de doença de propósito. A gente só pensa na saúde como sendo uma coisa física, né? Eu não tô com dor. E até como homem, é muito difícil pra gente entender e reconhecer que a gente precisa se tratar e cuidar também da nossa saúde mental. Que ela vai desenvolver Sim. grandes e grandes problemas graças à nossa negligência e atenção aos sinais que a nossa mente vai nos dando sobre as nossas emoções e sentimentos, né? Inclusive, eu creio que acaba chegando muitas situações, por exemplo, no seu consultório, justamente porque essa questão do abalo mental, da saúde mental, do equilíbrio, acabou dando um reflexo físico, né? Sim, aí Às vezes a pessoa para por causa disso, né? Fala, opa, tem algo errado quando aconteceu fisicamente e tá tendo algum problema, né? Aí as suas emoções fazem você parar na marra. E também tem um caso da pessoa ela não procurar ajuda antes de... No início dos Exatamente. sintomas. Você tá... É que nem a gente estava conversando, né? Às vezes a pessoa ela tá doente, tá com uma dor de cabeça. Não passa, ela vai no médico. Mas quando é emocional, às vezes está com alguma ansiedade, você tá vendo que você não tá tendo controle de si, então aí você demora mais ainda, tem um certo preconceito, né, de procurar ajuda. O Joyce. Bem que eu pedi uma pastilha. Ô Joyce, Opa. a Angélica falou, né, sobre esses sintomas e a gente queria entender, assim, quais são os sinais que alguém precisa, que a pessoa precisa estar atenta para saber que ela precisa procurar ajuda. Então, falando dos transtornos de ansiedade e depressão. A ansiedade é a sensação de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação, medo de algo incerto. É uma cilada, viu? Às vezes nem vai acontecer uma tempestade, mas o tempo fechou, meu Deus, eu preciso de um lugar seguro, né? Então, isso é um dos sintomas mental. E o fisiológico é o taquicardíaca, suor, tremores, tensão, calafrios e aí por diante. O que acontece, gente? Eu ser ansiosa. Agora tá moda. Eu tô ouvindo muito assim, gente, eu sou muito ansiosa. Joyce, eu preciso de uma consulta com você. Até deixo aí claro que quem é meu amigo e tá me ouvindo não pode passar comigo. Né? Não pode. Perdeu, galera. Perdeu. Mas quem não me conhece, consultório tá aberto. Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Mas por quê? Porque amanhã eu vou ter uma prova e eu fico sempre ansioso. Normal. Mas o que ultrapassa a linha de normalidade? Eu tenho taquicardíaca, eu sinto tremor, eu não durmo, insônia. Então, procura uma ajuda, né? Procura especialista. Às vezes não é nem só um psicólogo, às vezes até um clínico geral, né? E procura ajuda. Ô, Joy, eu não sei, mas também eu acho que
a matéria da sua ansiedade, porque tem coisas que são justificáveis, né? Por exemplo, você está à véspera de uma prova Vestibular, de um né? vestibular, ou você está à véspera de uma prova importantíssima na faculdade. É até normal. Mas Sim. também o transtorno, talvez, de situações que não implicariam, justificariam Ou uma às ansiedade, né? vezes não tem nada para se preocupar. Sim. E aí que tá o problema. Eu não tenho nada, mas está tudo em ordem. Eu tô Aham. com meu emprego amanhã, eu tô com uma escola, tá tudo em ordem. Mas tá me trazendo algo que desconfortável, vamos Aham. dizer assim. O que te desconforta, acende uma luz. Procura essa ajuda. E isso é interessante, a gente entender e as pessoas que estão ouvindo a gente também entender o que não é normal, né? Ansiedade todo mundo tem, ansioso todo mundo é, mas até que ponto isso não é normal? Então isso é muito bom deixar claro para todos que estão ouvindo, né? Sim, e a ansiedade, ela é bem confundida também com a depressão, ela tá lado a lado. A ansiedade, né, agora eu vou explicar um pouquinho, acho que vocês vão começar a pensar. A ansiedade, ela tá ligada às fobias, a transtorno de pânico, a toque. Então, esses são os transtornos, né, são as especializações dela, vamos dizer assim. Ô Joy, isso Os seria tipos. então os primeiros sinais ou uma das fontes geradoras. Que normalmente a partir dessas situações que você pode vir a desenvolver uma crise de ansiedade Eu acho que que- foge à Ou normalidade. então a ansiedade cai nessas situações, né? Uma pessoa muito Isso. ansiosa, Te ela leva vai pra cair isso. pro Te toque, leva. por exemplo, né? Isso. Para coisas que incomodam. Aí esse diagnóstico é feito por os profissionais, psiquiatras, psicólogos, né, profissionais de saúde mental. Então a gente vai ver o que desenvolveu na pessoa. Ela não está só apenas com uma crise de ansiedade, ela já está com uma crise de pânico. Já foi além, é isso? Já Assim, foi como- além. Aham. Isso é o CID, né, no caso. Ah, tá. Entendi. A gente falou aí um pouco sobre essas fontes causadoras aí da ansiedade, né? Aí chegou uma pergunta aqui da plateia Ah, muito bom, hein? sobre justamente essa questão da comparação, né? Eu vi um meme esses dias, e era um diálogo dessas festas de final de ano, né? Aí a pessoa tá lá e o parente pergunta assim, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 22. Ah, na sua idade eu já tinha 23. Pra você ver essa questão da comparação mesmo. Que o E povo aí a empilha. pergunta é justamente essa, né? Hoje o jovem ele se compara muito com outros jovens, né? Ah, fulano começou a namorar primeiro, entrou na faculdade primeiro do que eu, conquistou um emprego legal antes de mim, né? E tudo isso vai virando uma bola de neve na cabeça das pessoas, né? E pode, né? Isso desencadear algum transtorno. Pode. E aí, como que a gente lida, né, com essa questão da comparação nesse mundo cada vez mais competitivo? Aí a Mais Bíblia comparativo. fala, né? Na Bíblia fala, a gente está aqui na UmaCast, a Bíblia fala que tem o tempo determinado para cada coisa. E cada indivíduo é diferente. Eu tenho uma criação, a Angel tem outra, o Felipe tem outra. O Felipe tem um caráter, um desenvolvimento intelectual, tudo diferente de mim. O Felipe é advogado e eu sou psicóloga. Como que seria o Felipe sendo psicólogo e eu advogada? Então, Vai dar certo cada não, um gente. não existe essa de se comparar. Eu acho que, falando até a parte espiritual, assim, é bom você se comparar no caso de ser referencial. Nossa, eu quero ser uma mãe igual a Renata. Ah, Plena. que fofo. Ah, Eu quero uma filha igual a Clarice. E uma filha linda igual a Clarice, saudável. Né? A gente está falando disso mesmo. O que é saudável, o que ultrapassa. Agora, eu me comparar, não, eu preciso ser a Renata. Eu tenho que ir lá no cabeleireiro dela. Eu tenho. Aí já não tá Não é certo, saudável, né? né? Saudável. Mas hoje em dia também essa questão de comparação tem muito a ver com as redes sociais, né? Sim. O Instagram, o Facebook, ele tá aí para isso. A gente às vezes vê uma vida nas redes sociais que na realidade não é aquilo. Então isso já gera no jovem que vai começar uma faculdade aquela ansiedade, aquela comparação com o próximo, né? O que eu percebo, eu tenho sobrinhas, né? Com 12 adolescentes, pré-adolescentes. O que eu percebo hoje em dia também em adolescentes, pré-adolescentes, que elas estão, parece que tá ultrapassando a idade. Assim, eu sigo uma menina de 25 anos, 30 anos.
Eu tenho 12. Eu quero colocar a roupa que ela usa, Sim. o Fazer a cabelo, maquiagem que ela São as faz. influenciadoras, as né? influenciadoras digitais. Aí o que é o bem e o que é o mal. Porque Sim. às vezes a criança, né? Porque 11 anos de idade é criança. E ela se comporta como uma adulta. Ela deixa de viver a A fase, fase. né? E aí é o que vai parar lá no consultório, né? Vai gerar problema lá na frente, Lá na futuro, né? frente. Você falou, Joy, sobre a questão da ansiedade e depressão, você falou da ansiedade. E a depressão, como que eu vou identificar, né? O que que pode despertar, assim? Porque Seu gatilho, a né? tristeza profunda, a tristeza, Sim. todo mundo fica triste, né? Tem dia Aí que você só- não acorda bem, mas o que vai me identificar uma possível depressão? Só para fechar a ansiedade, né? Aham. Que acho que a gente não falou, que no Brasil, o Matheus falou, né? O mais ansioso. E os dados da OMS tá 9,3% só no Brasil. Isso é quase o triplo da média mundial. Então, Muito Meu alto, né? Deus. e só em São Paulo, 20% da Gente, população. eu é enxergo ansioso. muito esses dados. A gente vive realmente. Agora, a depressão é isso. Ela produz alteração de humor, Aham. tristeza profunda, que você falou, forte sentimento de desesperança, perca de vontade de interesse pela vida. Às É vezes uma eu pessoa falo, pode apática. estar tudo muito certo, posso estar com dinheiro, eu posso não estar, eu posso estar na igreja, eu posso não estar. Uhum. É o que eu falo, eu não vou te dar um diagnóstico, eu tenho que investigar. Mas aí a gente pode até colocar na Bíblia, né? Elias, Sim, que foi o sim. cara, foi o profeta, mandou fogo descer no céu, derrotou o exército de Baal, mas uma ameaça, um dia que talvez ele não acordou bem, que a Jezabel, né? Certo. Que a Jezabel ameaçou. Ela falou e olhou assim pro Felipe. Certo, né? Isso aí, né, gente? Professor. A Jezabel ameaçou ele, para onde ele foi, Felipe? Fugiu. Eu acho muito interessante a história de Elias. Eu ia falar dela, porque a experiência que ele tem com Deus, sendo a maior referência profética do povo de Israel, ele desafia 850 profetas. Tira sarro dos caras. Ó, vamos fazer Tinha o muita seguinte, ousadia, né? vamos subir no monte, a gente vai vamos preparar o altar. O Deus que responder primeiro é o Deus verdadeiro. E vocês podem começar. E eles começam e ele tira sarro. Mas será que o Deus de vocês não está ouvindo? Passa-se um tempo todo, aí ele prepara o altar, ele molha o altar, quer dizer, ele cria uma situação para que as coisas fiquem mais difíceis. E quando ele ora, ele fala, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mostra que o Senhor é Deus sobre Israel. Desce fogo do céu, consome tudo, consome a madeira, consome a pedra, consome a água. Ele mata todo mundo. E aí Jezabel fala, amanhã eu vou ter a sua cabeça. E aí ele foge para o deserto e começa... É óbvio que a Bíblia não vai falar assim, e ficou Elias depressivo. Não. É claro, mas o cenário vai mostrar. E ele começa a questionar e falar para Deus, me leva, só sobrou eu As mesmo. características da A depressão desesperança. hoje em dia. Ele desejou a morte, né? Sim. Isso, na época de Jesus, antes de Cristo, né? Não existia depressão, não existia psicólogo, né? É uma ciência do século XIX. Então, hoje, as características, sim, se o Elias chegasse hoje no meu consultório, ele ia estar com tristeza profunda, talvez também lutado, porque alguns profetas de Israel morreu. Então, pode ser o luto, que aí é a causa, né? Uhum. Depois do luto, desencadeou uma depressão. Aham. Pedir a morte, a pessoa não está bem emocionalmente. Sim. Ela não está equilibrada, né? Alguma coisa está de errado. E é aquilo, muita gente pede a morte. Eu trabalhei em CAPS, CAPS infantil. Eu já presenciei algumas adolescentes, crianças com índice tentativa de suicídio. É porque quer aliviar aquela angústia, aquela dor, né? Eu acho isso muito interessante, que a questão da depressão, e é bom deixar isso bem claro, ó, quando a pessoa chega ao ponto de tentar o suicídio, ela não está querendo se matar, ela está querendo só acabar com aquela dor que ela está sentindo. É trazer o alívio. Sim. Só que aí a gente pode ajudar.
né, a pessoa. E depois que você morreu, o que, que vai acontecer? Então, assim, eu vi uma vez, eu não lembro agora qual psicólogo falou isso, mas é aquilo, é você deixar a incerteza também para ela. Porque Aham. se ela não tiver incerteza, ela provavelmente não comete suicídio. Porque a tentativa de cometer o suicídio é para acabar com a dor. Então, é uma certeza, eu vou acabar com a minha dor. Então, você vira e fala, mas você não sabe. Você sabe como alguém voltou da morte para falar? Só Jesus, né, gente? E foi pro Então, céu, você né? não sabe. Então, tem certeza que vai aliviar? E essa parte de ajuda é você compreender a doença. Primeiro, o paciente, né? A pessoa que está passando por esse transtorno, é compreender que algo não está bem. E se você, amigo da pessoa, parente, perceber, não julgar. Não, assim, às vezes está lá no quarto. O meu irmão, minha filha. Acorda desse quarto, menina, sai desse quarto escuro, vem pra luz, não sei o quê. Não. Olha, fiz um café para você, vem aqui. É você se fazer presente. Porque às vezes o jeito de você acolher assusta, né? Não é um acolhimento, é uma guerra. Mas é muito bom isso, porque às vezes a gente vê pessoas que estão ao redor de uma pessoa depressiva não darem, às vezes, a importância para aquele problema, né? Porque talvez É a pessoa. frescura, tá com Exatamente. frescura. A pessoa não tenha força de ir sozinha, por exemplo, Sim. né? E as pessoas ao redor, elas precisam estar atentas, né? Seja um amigo, seja um familiar. É muito importante que você observe as pessoas que estão ao seu redor, né? Isso. E Elias, voltando para Elias, quando ele estava debaixo da árvore no deserto, quem que apareceu para ele? Foi um anjo que ofereceu pão e água. Então, vou até passar o manto aqui. Seja o anjo na vida de alguém. Sim. Leve água, leve pão. Se você Sim. vê que tá precisando, às vezes, na mocidade. Ai, tá faltando um ensaio 2 dias. Manda uma mensagem no teu WhatsApp. Vamos usar as redes sociais para o bem. E Aham. aí, Matheus, você faltou hoje. Senti sua falta. Como que você está? Às vezes é só isso. Como você está? Nossa, Matheus, não tô bem. Então vamos chupar o sorvete, que uma casquinha do Mac é R$ 2. Vamos chupar um sorvete ali e a gente conversa. Não Sim. precisa ser um café. Sim, algo mais chique. Sim. Mas pode ser. São detalhes, É né? o alerta, né? É. Você tem que buscar. Eu até acho, uma vez eu ouvi, eu tenho uma prima, por exemplo, que tá lá na Dinamarca, né? O marido dela tá trabalhando lá e ela veio para cá esses dias, a gente estava conversando, e ela disse que lá, por exemplo, tem um índice muito grande de pessoas depressivas, né? Justamente pela forma mais fria que o povo acaba se relacionando, né? E eu acho interessante porque, assim, quando a pessoa se sente na multidão, como somente mais um, acaba caindo nesse quadro e não sai, né? Porque você é só mais um, é como se você não tivesse importância. Sim. A partir do momento que alguém presta atenção em você, isso realmente faz toda a diferença, porque você percebe que você chamou a atenção de alguém, né? Eu falo que o ser humano, ele foi criado para se relacionar. Isso está lá em Gênesis, né? Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Ele fez o jardim, mas todo pôr do sol ele ia ter com Adão, ele ia conversar com Adão. Então, uma pessoa sozinha não vive bem. A gente foi feito para se relacionar, para conversar, né? Na igreja, no trabalho, você tem que ter às vezes um momento de desabafo, né? Sim. Você colocar para fora, que as pessoas falam, né? Ai, que bom, tô aliviada. Também, entrando nesse assunto, como é importante também você pedir ajuda, né? A pessoa que ela tá vendo que ela não tá bem, ela tá com sintomas, né, que já foram falados aqui, ela levantar a mão e pedir ajuda, seja para um amigo, para o pai, para a mãe, para o irmão, falar não tô bem. Ou então aquela pessoa que convive, né, um amigo, também conseguir identificar isso na pessoa e oferecer ajuda, né? Igual você estava falando, ser um anjo na vida da pessoa. Como isso é importante? Compreender que é um momento, alguma coisa não tá legal e saber acolher, né? Dar esse Exatamente. devido acolhimento para a pessoa. Ô, Joy, uma dúvida. Existe graus de depressão? Existe. É. Tem a depressão moderada, Uhum. né? Que ela vem com comprometimento de clareza.
E tem a severa, que já tem até amnésia e ilusões. A profunda, né, essa severa, é o caso do Elias, né, do profeta Elias, que já é a parte que a pessoa já quer tirar a própria vida, já perdeu totalmente a desesperança. Então, e outra coisa também, a depressão tem cura em nome de Jesus, mas ela tem níveis. Então, hoje eu posso estar muito mal, e aí eu inicio um tratamento, melhoro, procuro algo para, né, me estabilizar, igreja, amigos, mas pode ser que daqui 3 meses eu recaia, eu esteja mal de novo. É como se fosse um ciclo. Você está em cima, você está embaixo. Você está em cima, você está embaixo. Então, se a pessoa melhorou, ela teve uma alta. Tem que ficar de olho. Daqui 3 meses você volta. Uhum. Entendi. Eu acho interessante destacar também, até que nós estamos falando para um público evangélico e jovem, que depressão não é possessão demoníaca, né? Tem que ser devidamente diagnosticado e entendido cada caso Tratado, como né? um caso. Isso. Você não pode querer isolar e falar, não, depressão é Vem aqui é que eu vou demônio, expulsar, né? É falta de Deus. é falta de Deus e não é. A pessoa tá em pecado, né? É de lei, né? É, Começou a ela ficar, fez né, algo tá em muito pecado, terrível se para merecer afastou. isso. E não é. Eu acho que nós estamos tentando de uma forma mais simples elucidar essas questões. Fiquem atentos. Começou a aparecer sinal, procura ajuda, procura um amigo, conversa, se abre, expõe o que você está sentindo, que nada melhor do que você colocar para fora aquilo que está te angustiando. A Bíblia vai dizer, né, aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia, mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele que confessa, aquele que fala dos seus problemas não vai sofrer de depressão. Ou pelo menos vai te ajudar a não sofrer de depressão. Isso. E muitas das pessoas que às vezes procuram um consultório, né, de psicologia, às vezes na primeira sessão acha que já até tá melhor. Porque o que aconteceu? A pessoa teve o espaço de falar sem ser julgado, né? Deixa eu entender essa história, pode falar. Então, a pessoa vai falando à vontade, você vai fazendo algumas pontuações, a pessoa fala, nossa, eu tô me sentindo até melhor. Né? Às vezes não é mágica, não é, nossa, a Joyce é maga aqui, ó. Apareci lá, melhorei. Não, mas o fato de você parar, falar, se escutar, né? Ah, não tenho dinheiro para ir no psicólogo. Para e ora em voz alta. Fala na frente do espelho. Fala alto, se ouve, se ouça, né? Porque às vezes você não para nem para se escutar. Então, vai guardando tudo para dentro de você e guardando essas amarguras, angústias, tudo isso são sentimentos. A gente estava até falando da parte do doenças psicossomáticas. Sim. Antes de começar. E um dado importante, quando eu fazia faculdade, eu participei de alguns estágios, e um desses estágios, né, essas vivências para completar horas, era com idosos. E eu tinha que identificar uma doença psicossomática em um idoso, fazendo uma entrevista com ele. E uma idosa, na época que eu fiz a entrevista, ela me falou que a diabetes dela não era genética. A diabetes dela ocorreu depois que o marido faleceu. E aí eu perguntei, o que você sentiu quando seu marido faleceu? O que aconteceu? Eu senti solidão. Então, a solidão, né, a falta de rotina, acordar e o marido não tá, trouxe a diabetes nela. Então, isso foi uma doença psicossomática trazida pelas emoções. Como esse equilíbrio das emoções é importante, né, na vida. Como o nosso emocional afeta o nosso físico, né? A gente citou aqui, né, já caminhando para o final aí, a gente citou aí o exemplo do profeta Elias, mas a Bíblia ela tá recheada aí de outros exemplos e orientações sobre como lidar com a ansiedade, com a depressão, né? E tem um texto que eu acho que é clássico sobre isso, tá lá em 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente falou muito sobre a importância, né, de um cuidado clínico
sobre a ansiedade e a depressão. Mas também a gente pode alcançar, né, essa ajuda de forma espiritual. Isso mesmo. E aí eu queria que vocês comentassem, né, como que a Bíblia nos orienta a tratar sobre isso, como a gente deve se colocar diante de Deus em relação a situações de ansiedade, de tristeza. Mate, eu acho legal, eu ia fazer menção desse versículo, aquilo que Paulo fala na sua carta à igreja de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Também é um texto clássico, né? Não estejam ansiosos por coisa alguma, antes façam as vossas petições conhecidas diante de Deus com oração e súplica. É claro, né, que a gente precisa ter uma vida regrada, uma vida de oração, uma vida que fale, que a gente consiga expor para Deus aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente tá passando, né, para conseguir ter uma saúde espiritual também de forma saudável. Sim. E nesse ponto cabe aqui a nós uma reflexão, né? Como que estão as nossas disciplinas espirituais? Você tem um momento com Deus? Você reserva um período para falar com Ele, buscar Ele, ler a palavra dele? O alimento O alimento espiritual. diário, porque se você é uma pessoa vazia, você não está se alimentando espiritualmente, você se torna um alvo, né, para esses tipos de problemas. Sim, É uma claro. fuga, né? Cada um tem sua fuga. A fuga espiritual é mais que importante. Eu estava lendo também, eu participei de uma palestra que falava o que Jesus ensinou sobre a ansiedade, né? E aí, na Bíblia, retrata que a vida não é só comer, só vestir. Se as aves dos céus, né, não se preocupam com o que vão comer, e Deus supre e dá o alimento para cada uma, por que você está preocupado com o amanhã? A ansiedade, ela só antecipa o seu sofrimento. Acho que isso é a frase que resume a ansiedade, né? Sim. Nem aconteceu ainda e você já está sofrendo. Basta cada dia o seu mal, Basta né? cada dia o A seu gente mal. quer adiantar o mal para todo dia. É isso que é o problema. Quer falar, filha? Complementando aquilo que a Joy disse, a passagem está em Mateus 6, no verso 25 e 26. Diz assim: portanto, vos afirmo, não andem preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que andeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha só, né? Esse A versículo, vida né? humana recebe um cuidado especial de Deus também. A própria Bíblia, ela vai deixar claro pra gente que a gente vai ter momentos bons e momentos ruins, né? Se o próprio Jesus, né, ele teve um momento de aflição antes da crucificação, então ele é um exemplo. Se ele teve um momento de aflição, imagina a gente vai ter também os momentos de aflições, os momentos de angústias, mas também virão os dias de alegria, os dias de conquista, né? Tem uma passagem, gente, eu estava procurando aqui em Filipenses 4, que eu acho que tem muito a ver com essa questão do equilíbrio. Porque tudo é um equilíbrio na sua vida, né? E Paulo, ele fala, Filipenses 4, 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. E é o que a Angel está falando também sobre que nós passaremos por todas as situações na vida. A gente vai passar pelo luto, a gente vai passar pelo nascimento, nós passamos por tudo, né? E aí fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E é isso, né? Tudo, a nossa esperança, porque foi falado, né, Joy, que da desesperança, Isso. né? De você não vislumbrar o futuro, de você não ter esperança a respeito do futuro. Mas o nosso futuro, quando tem que estar em Cristo, e a nossa esperança é Cristo, né? Lançada, né, as aflições nas mãos de Deus. Sim, porque a gente vai ter. Eu acho que é do ser humano a questão da ansiedade. Não, imagina, você vai casar, o dia antes de casar, você não dorme, porque você está pensando no casamento. Então, é um sentimento humano também, né? Mas não pode ter domínio sobre você. Né? A partir do momento que tem o domínio sobre, a partir do momento que te controla, é aí que entra toda essa questão e a complicação, né,
da saúde mental, Isso é o do que equilíbrio. Passa da linha de normalidade. É. Pensa em uma linha até onde eu posso ir. Se tá subindo demais ou descendo, algo não está certo. Sim, sim. Que coisa. Muito bom, né? É isso aí. Acho que a gente teria aí assunto para falar muito mais tempo ainda. Mas a gente quer aproveitar, agradecer a Joyce pela participação Obrigada. dela. Não esqueçam de me seguir. Se quiser tirar dúvida lá, é psico.joycecampos, tudo junto, com Y. Aí, Joyce, muito obrigado pela sua participação. Foi bastante esclarecedor. Acho que a gente conseguiu falar aqui sobre vários assuntos, sobre vários pontos. A gente agradece a participação de todos vocês. E é isso, né? Continue acompanhando o Macast nesse ano de 2020. Um ano abençoado aí para todo mundo, um ano bastante feliz. E compartilhem esse episódio. Talvez essa seja uma forma também de ajudar alguém que esteja precisando. Então, se você conhece alguém, esteja sensível a perceber as pessoas, a perceber o que as pessoas passam, o que elas necessitam. E compartilhem esse conteúdo com elas. Acho que com certeza isso pode abençoar vidas. E é E isso. não deixe de assistir. Quem não escutou, corre lá, escuta os outros dois, que tá muito bom. É isso aí. A Joyce vendendo retribuindo o peixe, né? merchan. Valeu, Joy, valeu. Por nada. Continuem acompanhando o Macast. Compartilhe esse episódio com os amigos e nas redes sociais. Valeu, pessoal. Falou, gente. Tchau, Tchau, gente. galera.